Tudo bom? Hoje eu vim falar sobre o feudalismo, o que foi, como acabou. Então bora lá começar esse vídeo. Bom, o feudalismo começou após a queda do Império Romano, que foi no século V, e o feudalismo vai do século V ao século XV, então durou 10 décadas. Então vamos lá. Bom, com a queda do Império Romano, com a chegada das invasões bárbaras, que foram o povo germânico, houve a mistura do povo romano com o povo germânico. Então houve essa mistura chamada de colonato, que são os costumes romanos, e comitatus, que são os costumes germânicos. Como é que funcionava isso? O colonato, que é costume romano, são camponeses que trabalham num pedaço de terra e uma grande parte trabalham num pedaço de terra produzindo para o sucerano em troca de proteção. Produz para o sucerano em troca de proteção. O sucerano é o dono da terra, tá, gente? E comitatus, que é germânico, é a lealdade do vassalo, que é o servo que trabalha, com o sucerano, que é o patrão, entre aspas. Então tá, a divisão social era sobre castas, que eram 3 castas: clero, que é a igreja; nobreza, que são militares, senhores feudais; e camponeses, que são servos e vassalos, trabalhadores mesmo. Então tá, o servo vai sempre trabalhar pro sucerano em troca de proteção. Porque o que acontecia? O servo tinha muito medo naquela época, então o servo vai sempre trabalhar pro sucerano em troca de proteção. Sempre vai ser isso. E como nessa época, quem tinha o poder de ler, de falar línguas, de ter ter poder da mente, conhecimento. Quem tinha esse poder era o clero. Então, nobreza, camponeses não tinham esse poder. Então, o que acontece? Os tratados vassalos eram feitos de modo com guspe na mão e cumprimento, ou se não, corta a mão do vassalo, corta a mão do sucerano, e aperto de mão, que é sangue por sangue, ou o beijo. Eles davam um beijo no outro para fazer o contrato vassalo. E existia 4 tipos de impostos na época do feudalismo. Existia a talha, corveia, banalidades e mão morta. É mão morta? Mão morta. Existiam esses 4 tipos de impostos. Como que funcionava? A talha era tipo assim, tudo que o servo produzia ia um pouco pro senhor servil, senhor, pro patrão lá. Tudo que o servo produzia ia para ele. O que era a corveia? A corveia era de 3 a 4 dias. O servo tinha que ir pro rei ou para casa do senhor feudal para trabalhar e contribuir em qualquer coisa para trabalhar. O que eram as banalidades? Banalidades é que, tipo assim, o servo pagava imposto de tudo que ele usava do senhor feudal. Tipo, se ele for usar um moinho, ele vai ter que pagar impostos daquele moinho. Então, ele pagava impostos de tudo. E a mão morta é que, tipo assim, se o patriarca da família morrer, que é quem fez o contrato com o senhor feudal, se o patriarca morrer, a família que sobrou, que são os seus descendentes, vão ter que fazer um novo acordo com o senhor feudal. Então vai ter que ter outro contrato, um novo contrato. E essa é a chamada Alta Idade Média, que foi quando o feudalismo começou, estava no seu pico mais alto e pronto. Aí isso durou do século 9 ao 10, eu acho, não sei. Não tenho certeza. Mas durou um tanto bom. Aí veio as cruzadas. O que foram essas cruzadas? As cruzadas foi o catolicismo tentando invadir Jerusalém contra os muçulmanos para poder pegar a terra de volta. Então tá, como funcionou isso?
era assim, a igreja falava assim, olha, se você quiser ser salvo, quiser ir pro céu, venha com a gente, vamos pras cruzadas, vamos batalhar, não sei o que tem, que seu lugar no céu vai estar garantido. E aí muita gente foi, quanto nobreza, quanto servos, camponeses, muita gente foi. Vassalos também foram, muita gente foi para as cruzadas. E chegando lá, na hora que eles retornavam, eles tinham conhecido o conhecimento. Como assim, gente? Eles tinham aprendido a ler, a escrever, a ter novas línguas. E ele olhava para aquilo que ele vivia e falava: não, não quero isso daqui, não quero isso daqui para mim. Aí o que aconteceu? Começaram a surgir os burgos, que eram cidades medievais feitas pelos vassalos, porque os vassalos não quiseram mais ficar ali no senhor feudais e criaram os burgos. Que jeito que eram os burgos? Os burgos eram uma cidade que em volta era cheia de pedras para eles se protegerem. Então esses eram os burgos. E com o passar do tempo, os burgos para se alimentarem, eles usavam a troca. Como que funciona esse negócio de troca? Tipo, um lugar planta alface e o vizinho planta arroz. Aí, tipo, para ter uma alimentação mais saudável, o que planta alface vai trocar alface com arroz. E aí começou a troca. Aí que sim, estamos entrando na era do capitalismo e deixando a era do feudalismo. Porque aí começou a troca. E com isso a população da Europa aumenta. E começa a haver o surgimento de epidemias. Uma das maiores epidemias foi a peste negra, que era uma epidemia trazida pela pulga que ficava no rato, que foi o maior borogodó. 1/3 da Europa morreu com a peste negra e foi tipo o auge. E os burgos crescendo cada vez mais com esse negócio de troca e viraram burgueses. Esses burgueses crescendo, eles criaram até a moeda, porque começaram a dar valor naquilo que eles faziam. Então eles começaram a dar valor e criaram uma moeda. O rei, vendo aquilo tudo acontecer, porque o rei, digamos assim, o rei era de enfeite mesmo, muito de enfeite, não fazia nada na época do feudalismo, era nada mesmo. Então, o rei sendo de enfeite, vendo que os burgueses estavam crescendo na economia, dentre outros lugares, o rei vendo isso, o rei decide fazer um acordo com os burgos e aí sim começa a formar os estados nacionais, que é onde os burgueses passam para o reino do rei. Que aí eles fazem um acordo e o rei começa a cobrar impostos dos burgueses e os burgueses começam a produzir e fica aí. E com isso foi a queda do feudalismo, porque aí entra mais o capitalismo, que aí começa a época do capitalismo, onde o rei cobra impostos, os burgueses viram comerciantes, então a partir daí entra a época do capitalismo.